Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. E como estamos a caminho, é claro que nós ainda temos defeitos, temos vícios, os quais, como bons jardineiros, temos que arrancar do nosso coração. E para fazer isso, nós precisamos de ajuda. Nada melhor do que compreender as palavras do Mestre Jesus, que esteve no planeta há 2000 anos atrás. E através de Lucas, ele nos diz o seguinte: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Olha só que coisa interessante. Os que estão sobre a pedra, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, é claro que estão sobre a pedra, né? Creem por algum tempo e, na hora da prova, eles se desviam. Pois é. Vamos tentar compreender os símbolos que existem nestas palavras do Mestre Jesus. A palavra pedra costuma simbolizar a rigidez, não é? Você vai concordar. Além de rigidez, ela também simboliza impedimento. Se nós temos uma pedra no caminho, ou vamos retirá-la ou vamos contorná-la. Porém, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, recorria à palavra pedra para significar firmeza. Pedro foi chamado por mestre certa vez da rocha viva da fé, porque ele acreditava, tinha fé em Jesus. Então, o Evangelho de Lucas nos fala daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria. Mas, como não tem raiz, eles caem fatalmente na época das tentações. E não são poucos os que entranham essa promessa de tentações, que, aliás, deve ser considerado como experiências imprescindíveis. Isso por quê? A partir da compreensão de que nós somos espíritos imortais e que viemos ao planeta constantemente através da reencarnação, qual a melhor maneira de nós eliminarmos os nossos vícios e os nossos defeitos? É claro que é sermos colocados em situações que vão nos tentar. Um exemplo. Em casa, na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo que necessitam demonstrar o esforço por si mesmo. Exemplo é aquele, o pai e a mãe que fazem tudo pelo filho. E quando o filho depois cresce, vai para a sociedade, acredita que a sociedade tem que fazer tudo por ele. São aqueles eternos dependentes, porque não aprenderam a se organizar, a fazer as coisas. No trabalho, saindo de casa agora, o chefe do serviço ensina aos auxiliares novos com paciência e depois exige com justiça que façam o trabalho próprio, não é assim? Em todos os setores da vida é assim, nós temos que caminhar. Então, voltando para o apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente será tranquilo, mas, se não possuir raiz de segurança em si mesmo, desvia-se nas épocas difíceis com a finalidade de procurar
os alicerces alheios. Por isso que a doutrina espírita vem substituir a fé cega, que é você acreditar piamente naquilo que lhes dizem. E quantas vezes nós vemos aí pessoas acreditando em absurdos, que alguém disse que tem que acreditar. Substituir esta fé cega pela fé raciocinada, ou seja, a fé que você consegue analisar, você consegue compreender e perceber que é verdadeira. Por exemplo, a existência de Deus. Como é que nós percebemos a existência de Deus? Através de olhar o mundo, perceber a beleza da natureza, como tudo se processa de uma maneira que nos faz perceber que há alguém que coordena toda a evolução, toda a natureza, e através de um axioma filosófico que diz que não há efeito sem causa. Então, se o efeito, vamos dizer que o efeito mais importante somos nós, o princípio inteligente da criação, ou o espírito que tem livre-arbítrio, é claro que nós não fomos criados de uma maneira fortuita. Não somos um acidente da natureza, não. Nós somos uma plantinha que Deus colocou no solo do planeta Terra, que nos faz crescer, evoluir, e um dia vamos chegar à felicidade. Então, esta é a fé raciocinada, que vai nos levar, a partir do conhecimento não só da existência de Deus, da existência e sobrevivência do espírito, da reencarnação, da lei de progresso, da pluralidade dos mundos habitados. Quando nós compreendemos todo esse conhecimento, nós temos a fé raciocinada e aí nós vamos em frente, fazendo a nossa evolução, acreditando primeiro na existência de Deus, que nos dá a oportunidade de chegar à felicidade, e acreditando também em nós mesmos. Então, isso nos leva ao quê? Ao nosso aperfeiçoamento e também à nossa iluminação. Porque um dia nós vamos chegar à categoria de bons espíritos, ter uma compreensão melhor e maior de tudo que nos cerca, e finalmente, mais adiante ainda, chegaremos à condição do espírito puro, que nós chamamos de anjos, que são os auxiliares de Deus. Nós, dentro da nossa pequenez, também fazemos a nossa parte, auxiliando Deus na condução dos destinos do universo. Primeiro, da nossa vida, depois ajudando a família, local de trabalho, cidade, enfim. Com fé firme, vamos edificar a nossa felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.